Olá pessoal, meu nome é Maiane e eu vou apresentar um pouco para vocês sobre a malformação floral, mais conhecido como o embonecamento, e a malformação vegetativa em mangueira, apresentando um plano de Mille, para o seu agente causal, que é o Fusarium subgluteans. É um trabalho para a disciplina de fitopatologia aplicada, que é ministrada pelo professor Alexandre Capucho. Bom, a mangífera índica, ela pertence à família das anacardiáceas, do gênero Mangifera e tem origem aí na Índia e no sudeste da Ásia. Algumas variedades de destaque são a tome, a manga rosa, a espada, a palmer, a quente e a kid. Com relevância em maior produção e relevância no mercado externo, temos destaque para a manga tome, a palmer, a quente e a kate. Bom, no ano de 2019, segundo o IBGE, da área plantada, 100% foi colhida. Então, dessa produção total de 518.231 toneladas, 514.278, ou seja, mais de 99%, foi produzida na região do Vale do São Francisco. Então, isso mostra o quão relevante é a cultura no estado, na região, e o quão é importante se atentar a fatores que possam reduzir essa produção, como é o caso das doenças. A malformação floral e vegetativa é uma delas, que vem afetando bastante a região. E ela afeta a parte vegetativa, da planta, no caso os brotos terminais, eliminando os sítios potenciais de produção e de frutos do próximo ciclo. Ela afeta também a parte floral, que é as panículas diretamente, e não permite com que haja frutificação, ou então causando aborto naqueles frutos que estão em desenvolvimento. A malformação ocorre em todos os estágios de desenvolvimento da planta. Então, ao longo de todo o ciclo produtivo da manga, pode haver a incidência da doença. Ela é considerada uma doença de etiologia fúngica, e aí tem como agente causal o fungo Fusarium subgluteans. Bom, em entrevista a um consultor aqui da região, ele cita que o principal problema encontrado hoje em sua área é com o embonecamento. E aí ele cita o ácaro da gema como seu vetor. Ele diz que o ácaro vem, faz uma lesão nessa região apical e aí é emitido um exudado no qual é extremamente atrativo para as formigas. E as formigas, quando sobem na planta, levam consigo o fungo, E aí ele diz que faz o tratamento biológico com fungos benéficos. No caso, ele cita para a gente os tricodermas. E ele faz a retirada desse material, ele diz que é ensacado e posteriormente é queimado fora da área. E ele enfatiza que a retirada é de suma importância, porque este embonecamento ele pode servir de hospedeiro para diversas outras pragas, como é o caso de lagartas, trips, E após um leve batimento que ele fez do embonecamento, é possível notar essas pragas. E o que vem sendo realizado na região para o controle da doença? Então, o consultor cita para a gente que é feito meio com um controle preventivo. Quando e como? No período da aplicação do PBZ, até a fase de maturação do ramo, não é feito pulverizações na área, Então, é em torno aí de uns 70 dias. Então, é nesse período que é possível aumentar a incidência de ácaro na área. Então, ele cita que após a aplicação do PBZ, faz-se o uso de acaricidas. No caso, eles aplicam produtos economicamente mais viáveis, a cada 15 dias. E aí, se comprovada a presença mesmo da doença na área, eles vão fazer o uso de produtos mais caros. Ele enfatiza dessa forma. E aí, realiza pulverizações em área total via foliar. Ele citou para a gente que os principais produtos que ele utiliza é o Cercobin, o Rival e o Nativo. E aí ele enfatiza mais uma vez que é importante fazer a retirada dos embonecamentos da planta e realizar a queima. Os produtos citados pelo técnico, eles são todos sistêmicos e apresentam princípios ativos similares, ou iguais, como é o caso do Nativo e do Rival. E fazendo uma busca rápida no Agrofit, é possível notar que para o fungo em estudo não há registro para a cultura da manga, só para o milho e abacaxi. E isso é uma problemática comum, Então, diversas outras formas de ter o controle vem sendo desenvolvido e utilizado. E você conhecer a etiologia da doença é de suma importância. Bom, Fusarium subgluteans, ele pertence ao gênero do Fusarium,
filo ascomicota, né, da classe Saccharomycetes, possui características como esporas imóveis, hifas septadas e parede celular composta por quitina. Na imagem, é possível a gente ver algumas características morfológicas. Na letra A, a gente observa o crescimento micelar, né, em meio seletivo. Na B, a apresentação de uma das formas que ele se apresenta, né, os macropronídeos, com 3 septos, que são essas pequenas divisões. E na letra C, a gente observa a visão aproximada das células basais. Na D, a outra forma deles se apresentar, que são micropronídeos em cabeças fósseis. Bom, as plantas afetadas pelas estirpes do fungo podem ou não apresentar os sintomas. E estes, quando são expressos, né, eles alteram os níveis das substâncias reguladoras, como é o caso das giberelinas. Então, nas inflorescências, eles formam uma massa de flores estéreis que dá lugar às inflorescências compactadas. No caso das mudas em viveiro, né, ele faz a superbrotação destas mudas, né, como é o caso aqui na imagem A, que é possível notar as superbrotações. E em plantas adultas, eles dão lugar ao que chamamos de ramificações secundárias, né, que são improdutivas. E esses fatores, eles contribuem para quê? Para a redução do pegamento do fruto, ou então aqueles frutos formados, eles vão ter um baixo desenvolvimento, né, consequentemente vai ter uma queda na produção e um baixo retorno econômico ao produtor. Por isso a importância de se determinar um método de amostragem, porque você vai saber quando entrar com o nível de ação. Então, é indicado que você faça 2 avaliações por ciclo, um após a poda e o outro no período de florescimento. E você deve amostrar o quê? No caso das brotações, se há ou não presença de superbrotações. No caso das inflorescências, se há ou não presença de embonecamento. E aí realiza o cálculo da porcentagem de ocorrência, e essa porcentagem chegando a 5%, então já é um indicativo que você tem que entrar com nível de ação. Nessa cartilha da Embrapa, ela exemplifica bem de como deve ser feita essa amostragem. Aqui, ele indica de acordo com o tamanho da área, né? Eu vou exemplificar com 5 hectares. Se você entra nesse primeiro ponto aqui, na primeira semana, na semana seguinte, você já entrará na outra extremidade, e assim sucessivamente, porque dessa forma eu consigo uma boa representatividade da área toda, né? E isso deve ser feito em zigue-zague. Então, é recomendado que você avalie 8 ramos por planta, sendo 2 por cada quadrante, e a mesma coisa vale para a inflorescência, 8 inflorescências por planta, sendo 2 por cada quadrante. Bom, outra forma de controle é o cultural, né, que ele é considerado como preventivo, né? Então, as vistorias periódicas são indispensáveis. No caso dos viveiros, observar se há ou não presença das brotações, das superbrotações e as gemas. No caso do pomar, quanto à emergência de panículas, né? Se atentar para não utilizar portas enxertos, borbulhas e garfos de plantas sintomáticas. Queimar mudas e inflorescências com estes sintomas e se atentar para não adquirir mudas de regiões que já tenham problemas com a doença, né? No caso da planta adulta, quando há presença de ramos secundários, é recomendado fazer uma poda. Se caso houver reincidência, aí indica fazer uma poda drástica. E não menos importante, desinfestar os instrumentos, principalmente após a poda, né? As tesouras. E o que estão fazendo bastante é proteger a área podada, né, com o uso de fungicidas e de cobre. Outro controle bem conhecido é o químico, né, bastante utilizado. E quando a gente faz uma pesquisa rápida aqui no Agrofit, é possível ver que não há um fungicida específico para a doença na cultura da manga. Então, o que isso tem feito? Tem feito o controle do vetor, no caso o acro, né, com o uso de acaricidas. Um bastante utilizado é o enxofre inorgânico, né, nessa formulação, 300 gramas por 100 litros de água. Outro produto bastante utilizado é o ácido naftaleno acético, né, a 200 ppm, e ele é utilizado antes da diferenciação floral. E em conjunto disso, tem-se utilizado produtos que controlam outras doenças, né, porque o ácaro, ao fazer a lesão na planta, ele deixa uma porta de entrada para diversas outras doenças, como por exemplo, antracnose, o oído. Então, tem-se feito o controle dessas outras doenças também em conjunto. Quanto ao uso de variedades resistentes, né, a gente tem aqui a ADE, que ela é tolerante à doença, e a TOME ela é mais suscetível. Então, na hora de usar como um porte-certo, no caso a escolhida seria a ADE. Bom, em resumo, a gente vê que é de suma importância utilizar o MIB, né?
Então, é importante ter a mente aberta para saber que a junção dessas técnicas é sim uma forma eficiente para se controlar a malformação floral e vegetativa das plantas, né? E, consequentemente, aumentar a produtividade e trazer um bom retorno ao produtor. Então, desde já eu agradeço quem me assistiu até aqui e até a próxima.